Abram suas Bíblias comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo número 2. Versículo 13 em diante. 2 Tessalonicenses 2, versículo 13 em diante, é o seguinte: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor. Por vós ter dado Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação no Espírito e fé da verdade, para o que pelo vosso Evangelho vos anunciou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retendo as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações, vos confirme em toda boa palavra e obra. Vos confirme em toda boa palavra e obra. Meus irmãos, essa carta foi escrita em continuação da primeira Tessalonicenses, escrita aos irmãos de Tessalônica. Irmãos, esses irmãos que estavam ansiosos com respeito à segunda vinda, a vinda de Cristo Jesus, a volta de Cristo. E há uma preocupação nos Tessalonicenses, irmãos, com respeito a quando seria a volta de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu a primeira carta e os irmãos não entendem bem. Estudiosos dizem que houve uma carta falsa. Por isso que você olha no princípio, no versículo 2 e 3 do capítulo 2, a seguinte expressão: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que é por espírito, que é por palavra, que é por epístola, como o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o apóstolo Paulo, ele previne aqueles irmãos que vai acontecer e virão prenúncios da volta de Cristo. Não seria naquele tempo que eles mantivessem o coração, a mente deles em obediência. Uma coisa que tem me preocupado muito, irmão, quer dizer, digo, descanso o Senhor, mas aquele que tem me chamado a atenção é porque nós estamos vivendo tempos difíceis, o qual Paulo também escreve, dizendo que as pessoas cercassem de mestres, dando ouvido a espíritos enganadores. E como nós estamos falando sobre os louvores, como tem sido uma bênção, nós resgatamos, no nosso caso, da nossa denominação, os hinos do cantor cristão. Nós somos uma igreja batista no caso de renovação espiritual, nós cremos nos dons, né? E, meus amados irmãos, tem sido uma bênção, mas, de outro lado, tem sido a desinformação, e principalmente a curiosidade aguçada com respeito ao porvir é muito grande, não é nova. Nós vemos lá em Deuteronômio 29, a seguinte expressão: Deus dizendo ao povo de Israel, já naquele tempo, dizendo o seguinte: olha, as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e nossos filhos, para que nós, assim, pratiquemos, para que nós observemos, para que a gente obedeça, para que a gente pratique o que está escrito, o que foi revelado. Veja só que quando Jesus está sendo, lá em Atos Apóstolos, quando Jesus está sendo pronto para subir ao céu, eles perguntam: Senhor, este tempo que o Senhor vai restaurar o reino teu? E ele diz claramente o seguinte: não vos compete saber épocas e tempos que o Pai reservou para a sua própria exclusividade ou autoridade. Nós estamos vivendo, irmãos, um povo estão preocupados, e você olha para as pessoas mandando mensagem: olha, vai acontecer 3 dias, tal dia vai acontecer um eclipse, vai acontecer. Muitas pessoas estão preocupadas com sinais no céu e estão esquecendo justamente
como disse o próprio Jesus, basta cada dia o seu próprio mal. Viver um dia de cada vez. Né? Nós estamos vivendo assim. É o que diz a própria palavra, que o Deus que começou a obra em nós é fiel para completar. Nós temos que nos concentrar no que está já revelado. Temos que viver o que é revelado, porque vivendo o que é revelado, irmãos, vai repercutir para a nossa vida espiritual na eternidade. Nós vimos um texto, esse texto maravilhoso que acabamos de ver aqui, no qual o apóstolo Paulo já previne nos irmãos, falando de estar firmes, né, naquilo que está escrito, no que está escrito, não se deixar mover. Porque, irmãos, nós temos visto uns que estão dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Outras pessoas estão querendo que empurrar o evangelho de goela abaixo. Irmãos, quem convence o meu papel, o seu papel é nós orarmos. Nosso papel é nós buscarmos e principalmente obedecermos. Agora, eu prego a palavra, mas quem convence é o Espírito Santo. Né? A Bíblia diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Mas a preocupação de Paulo é justamente para que a igreja de Tessalônica esteja firme no que está escrito, nos ensinamentos que estão escritos. Porque nós somos tentados, irmãos, e muitas pessoas são tentadas e além do que está escrito. Você vê muitas pessoas, se você olhar para a internet, a chuva que tem de profecia, de revelação. O senhor não crê? Creio. Eu creio em revelações. Eu creio, mas a principal revelação é a palavra e dentro da palavra. E é isso que Paulo diz aqui, não vos deixeis mover por coisa alguma, mas que vocês possam estar firmes, retendo a tradição. Vejam só, a tradição que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, que é por carta. Foi dado carta, tem credibilidade, porque vive o que prega. Então, nós estamos vivendo assim, irmãos, como bem disse a nossa irmã Célia Lima aí, a mensagem, ela não vem, irmãos, para massagear o ego, nem também para acabar. Por exemplo, provação. A provação, quando a palavra diz sobre provação, diz assim, tem de grande gozo passar por várias provações. E quem é que tem gozo por passar por provação? Eu vejo pessoas caindo para as tabelas, pessoas, eu vou desistir, eu vou correr, e se sentindo a palavra. E isso não pode existir, irmãos. Por isso que Paulo diz, não vos deixais, irmãos, estáis firmes. Estáis firmes, alicerçados, tende a ser enraizado no coração. Note que vamos ler, olhe com atenção que vamos ler versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor. Por nosso Deus, elegendo desde o princípio para a salvação, em santificação no Espírito e fé na verdade. Presta atenção, no Espírito, dentro de você, lá dentro. O Espírito trata justamente com o nosso interior, dentro da gente, forjando o homem espiritual. Por isso que Paulo diz assim, ainda que nosso homem exterior, a carne, se corrompa, contudo, o homem espiritual permanece inabalado. A intenção de Paulo escrevendo aos irmãos em Tessalônica é muito clara, é sobre a firmeza. E a firmeza, ela, irmãos, ela não está... A gente vai para um culto de louvor, vai para um culto de avivamento, é bênção, mexe com a gente, e lágrimas brotam nos olhos, mas se você não tivesse tratado, se você tivesse tratado só nas emoções, no impacto, somente nos ouvidos, você ouviu um louvor, mexeu com você, mas esse louvor tem que refletir o que está aí dentro, examinando, tratando, e é por isso que Paulo diz, olha, estáis firmes, retendo. E onde retém? Né? Como diz o salmista, guardando a palavra dentro do coração para que nós não possamos pecar contra o Senhor. E de que forma a igreja podemos estar pecando contra o Senhor? Justamente estamos assim. A Bíblia diz que a gente não deve estar inquieto com coisa alguma, mas as nossas petições, os nossos clamores devem estar sendo levados à presença de Deus em oração e súplica. Não é isso que a palavra de Deus orienta? Então, a gente não deve, o que Paulo está dizendo aos irmãos de Tessalônica,
Está dizendo também a mim e a você que nós não possamos nos deixar mover por aqueles que estão querendo, né? Me desculpe a expressão que eu vou usar agora, mas vocês vão entender o que eu estou dizendo. Nós não podemos avacalhar a graça. A gente diz, é por graça, justamente. Mas a graça, irmãos, ela é muito mais severa do que a lei em algumas coisas. A lei diz que não devemos cometer adultério, mas a graça é mais severa ainda, quando diz assim, se você simplesmente olhar com intenção impura, no seu coração já cometeu adultério. Veja como a graça ela é muito mais rígida, ela trata com o seu interior e com o meu interior. Então, Paulo está explicando que nós não podemos, eu e você, não podemos abandonar as tradições. Não é a tradição, tradição, não, irmãos, não é uma tradição de homens, mas Paulo fala justamente daquilo que foi dito, que foi reafirmado e reafirmado, que o Espírito Santo bradou no meu, no seu coração, esta convicção de fé, esse enraizar, este alicerce que fica firme contra todo e qualquer vendaval que vem contra nós. Assim, enxurrada de informações falsas. Quantas vezes você já ouviu aqui? Eu lembro, irmãos, que no próprio grupo nosso aqui, de Vigília de Oração, alguém postou, durante a pandemia, de um homem dizendo o seguinte, olha, se essa doença agora veio, muito tempo, uns tempo atrás, que se há muito tempo atrás teve o vírus, quanto mais agora que viria uma peste pior. Irmãos, Deus repreendeu, foi uma mentira, nunca aconteceu. E o que dizer esse homem que disse essa palavra? E então, esta carta explica claramente que houve, os estudiosos dizem que houve uma carta que causou mais, se a primeira carta causou, muita gente não compreendeu bem o que Paulo tinha levado os assuntos, o povo ficou meio entubado, aí esses versículos 2 e 3, claramente que houve, essa carta foi escrita provavelmente nos anos 50 a 51, né, da era cristã, e com a finalidade justamente de trazer calma, tranquilidade aos irmãos que estavam preocupados com o porvir, quando seria, quando já estaria. Eu vejo irmãos cristãos e até chamadas na internet, a gente está sempre vendo aí, no YouTube principalmente, olha a coisa impactante, entregou a mensagem e não sei o quê. Irmãos, não podemos nos deixar nos mover tão facilmente, mas devemos estar sim preocupados, estar confirmados em obediência a esta palavra. Outra coisa, Deus não vai fazer coisa alguma sem antes revelar a mim e a você. Nós não podemos estar, nem estamos desestabilizados, irmãos. Pelo contrário, o mundo quer ver em nós segurança. Durante a pandemia, eu disse, eu me recuso a trazer uma palavra de desespero, de desengano. Não, porque púlpito é lugar de falar de esperança. Não é não mais dizer que há esperança. Todo Deus não deixou de agir. Ele está agindo. Isso é claro, porque existe uma multiforme graça de Deus, irmãos. Deus não vai de forma alguma entrar na nossa caixinha. É desse jeito, não. Ele faz. Paulo chegou à conclusão que ele faz infinitamente mais além do que nós pedimos ou pensamos. Porque o poder dele, a maior, eu digo sempre, nós vamos batalhar, nós vamos lutar, vamos dar o melhor de si. Agora, meus irmãos, nós vamos compreender isso literalmente na nossa caminhada diária. Eu tenho entendido isso. Quando Paulo disse o seu poder, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós pensamos que somos fracos, aí somos fortes, né? Paulo diz claramente que a suficiência dele vinha de Deus. Minha suficiência, a sua, a nossa capacidade de externar, de falar, vem de Deus, através do seu Espírito, que nos conduz em toda a verdade, principalmente levando pessoas a ter sendo usado, sendo canal de Deus, para abençoar pessoas. Então, não se deixe mover, seja por palavra, seja por epístola, seja por ensinos contrários, se firme, né? Não podemos ir além do que está escrito. Veja só que quando Jesus falava, escrito está, fora dito. Veja bem, Jesus sempre
falta o que é a palavra, em conformidade com a palavra. Esta palavra que nos salvou, esta palavra que nos alcançou, irmãos, ela não se contradiz. Pelo contrário, ela leva o homem a uma contradição dos caminhos dele e manda que ele se arrependa, manda que ele tome tempo, que ele se organize, que volte-se para Deus, que é recompensador daqueles que buscam, que salva, que transforma o homem, que muda, que dá discernimento e que principalmente dá entendimento, não entendimento do futuro, de umas coisinhas pequenas, mas veja só o que Paulo diz, que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para mim e para você. Então, não podemos, irmãos, nos deixar nos mover tão facilmente, seja por palavra e seja por epístola, mas devemos guardar os nossos corações, a nossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. E eu tenho dito que a maior, preste muita atenção no que eu vou dizer a você. Eu tenho certeza que você é constatação. É mantermos a lucidez espiritual. Estou falando aqui lucidez espiritual, sabendo claramente que Deus está agindo e agindo Ele, ninguém pode impedir. A minha gratidão a Deus por estar com vocês nessa noite, por estarmos aqui diante desta palavra que não nos causa aterrorização, pelo contrário, ela causa confiança. Diz Paulo, devemos sempre dar graças a Deus por nós. Devemos guardar as tradições e principalmente com este versículo 17 assim, que Deus console os nossos corações, nos confirme, preste muita atenção, em toda boa palavra e obra. Palavra e obra têm que andar juntos. Uma vida com Deus tem que condizer com o caminhar com Deus. Não somente falar, nós temos muitas pessoas falando, mas o seu procedimento muitas vezes não está em conformidade com as suas palavras. Muitas vezes as suas palavras não estão, seu caminhar não está conforme a sua palavra. Que nós possamos estar atentos, meus irmãos, para não sermos enganados, para não sermos presa de ninguém, mas que nós possamos exaltar a Cristo, tendo esta confiança, não nos deixando nos mover, não nos deixando nos levar, mas estarmos firmes, com a convicção na palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz, que vai até o ponto de alma e espírito, juntas e medulas, até a capacidade de discernir pensamentos e os propósitos do meu e do seu coração. A paz do Senhor e gratidão. Que Deus esteja sempre firmando o meu e o seu coração com esta verdade, em o nome de Jesus. A paz.